19ª mentira da esquerda. Governo grande ajuda a controlar grandes negócios. Entendeu? As 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Lawrence Reed. E essa é a mentira de número 19. A ideia de que quanto maior o governo, mais ele controla os grandes empresários. Mentira. A verdade é que quanto maior o governo, mais fácil fica para os grandes empresários o controlarem. Essa série existe para expor o que nunca te contaram, as 50 maiores farsas ideológicas que moldaram o pensamento socialista moderno. E essa aqui é uma das mais perigosas, porque ela mascara o conluio entre o poder político e o poder econômico. Existe um mito espalhado há décadas. As grandes corporações odeiam o governo e sonham com um mercado sem regras. É verdade isso? É mentira? Qual é a sua opinião? Parece bonito, né? Mas é justamente o oposto. O governo grande é o melhor amigo das grandes corporações, porque ela cria barreiras que matam os pequenos. O autor do livro, Lawrence Reed, explica de forma simples. Imagina o governo impondo uma nova regra sobre, por exemplo, lava-louça. Um padrão obrigatório de eficiência energética, por exemplo. Uma empresa gigante tem dinheiro para adaptar, redesenhar produtos, pagar engenheiros, advogados, licenças. Mas e a pequena fábrica de lava-louças que começou há 2 anos? Fecha as portas. O resultado? Menos concorrência, mais poder para gigantes. O governo regulou, mas quem ganhou foi quem já mandava. Isso acontece em todos os setores, licenças caríssimas, regulações absurdas, exigências que só os grandes conseguem cumprir. O caso da startup Jolla, nos Estados Unidos, é emblemático. Para poder operar, precisou pagar $200 mil em licenças. Sobreviveu, mas quantas outras morreram antes mesmo de nascer? Essas mortes invisíveis são o preço da regulamentação. O progressismo diz que isso protege o consumidor, mas o que protege de verdade é o monopólio dos grandes. E ainda tem mais. O governo não apenas cria barreiras, como dá dinheiro público para os grandes através de subsídios estatais e programas. O Banco de Exportações e Importações dos Estados Unidos, criado no New Deal, foi usado para financiar bilhões em exportações da Boeing. Entre 2009 e 2014, financiou mais de 1/4 de todos os aviões da empresa. Leis agrícolas criadas para ajudar o pequeno produtor deram $126 bilhões em subsídios para apenas 10% das maiores fazendas. E os pequenos ficam com as migalhas. Isso não é capitalismo, isso é capitalismo de compadrio. O sistema onde quem tem lobby escreve as regras e quem trabalha de verdade é esmagado por elas. E, ironicamente, foi o New Deal a política mais idólatra pela esquerda americana, que deu as bases para esse casamento entre o grande governo e o grande capital. O jornalista Tim Carney mostrou isso claramente. Grandes frigoríficos fizeram lobby por inspeções federais, porque sabiam que os custos matariam os pequenos açougues. A Câmara do Comércio Nacional, os banqueiros americanos apoiaram o New Deal para garantir que as novas leis fossem feitas por eles. O Plano Marshall foi operado por empresários que lucraram com as vendas subsidiadas para a Europa. E até o Departamento de Transportes, criado por Lyndon Johnson, nasceu com uma promessa: regulações para todos, menos para meus amigos. Reparou o padrão? Regulação para uns, isenção para outros. E adivinha quem ganha o privilégio? Quer entender como seria o capitalismo de verdade sem amarras? Presta atenção no que eu vou falar. Olha para a internet. Por 20 anos ela foi o setor mais livre de regulação que o mundo já viu. O resultado? Startups nasceram todos os dias. O Facebook derrubou o MySpace. O Google substituiu o Yahoo. E novos concorrentes surgem o tempo todo. Agora imagine se naquela época existisse o Departamento de Mídias Digitais. O que querem fazer no Brasil? Regular a internet? O Yahoo teria recebido subsídio.
O Facebook teria que pagar uma licença de $200 mil e o Google jamais teria saído da garagem. Esse é o efeito do governo grande. Ele congela o passado e impede o futuro. E é por isso que os gigantes adoram governos gigantes. Eles aprenderam a jogar o jogo do lobby, financiam campanhas, redigem leis e transformam a burocracia em fortaleza contra quem ousar competir. Quanto mais regulações, menos liberdade de mercado. Quanto mais governo, menos capitalismo. E no final, o socialismo e o capitalismo, de compadrio, são irmãos. Ambos concentram poder nas mãos de poucos. O economista Jim Epstein definiu isso perfeitamente. O capitalismo verdadeiro é o livre mercado. E o capitalismo adulterado é o governo e o empresário de mãos dadas. E sabe como é que chama isso? Capitalismo, de craptas. Governos grandes e grandes corporações vivem de simbiose. Um protege o outro às custas de todos nós. As barreiras de entrada política e as regulações artificiais matam os inovadores antes mesmo que nasçam. Enquanto os gigantes crescem gordos com o dinheiro público, é isso que acontece com o governo de esquerda. O verdadeiro capitalismo e o capitalismo livre não protege ninguém. Ele permite competir e quem serve melhor ao consumidor vence. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com aquele seu amigo socialista que acha que governos grandes controlam os ricos. Não, eles são amigos dos ricos. Mostra para ele que é o contrário. Os grandes governos alimentam os ricos e matam os pequenos. E manda também para aquele seu amigo capitalista de fachada, aquele que adora subsídio, cargo público e privilégio fiscal. Porque o capitalismo verdadeiro não precisa de favores, precisa de liberdade. Eu sou Rodrigo Maricato, advogado e fundador da DNA Cidadania, escritório especializado em cidadania portuguesa e cidadania italiana.